Pronto, então agora está gravando. Então vamos lá. Então sejam bem-vindos a esse treinamento, que foram convidados, né, especialmente os casais diretores da Conferência de Tempo e História da Família deste ano de 2025 e os sumos conselheiros, que são os responsáveis pelo trabalho de Tempo e História da Família nas estacas, tá bom? A Conferência de Tempo e História da Família, então, ela é feita a nível de estaca, não tem como fazer a nível de aula, tá? Essa conferência, ela já é um projeto da área que acontece desde 2017. Só que, infelizmente, no nosso conselho não ocorre desde 2017, tá? A gente ainda é uma coisa nova para todo mundo. Eu mesma, antes de ser chamada como assessora de Tempo e História da Família, eu nunca tinha ouvido falar da Conferência de Tempo e História da Família para a URE, né? Eu passei a escutar depois que eu fui chamada mesmo como assessora, tá? Essa atividade, ela vem sendo sugerida no plano de tempo e história da família da área, que é esse que vocês estão vendo aí na tela, tá? O plano de tempo e história da família da área, todo ano, esse plano, todo ano de dezembro, eles emitem, né, e enviam para o e-mail dos bispos e dos presidentes de estaca esse plano. Em dezembro, por exemplo, de dezembro de 2024, eles enviam o plano para o ano posterior, que é o ano de 2025. Nesse ano de 2024, foi até mais cedo, foi dia 18 de novembro, está até escrito aqui no comecinho, tá? Esse plano de tempo e história da família, então, ele vem dizendo sobre quais todas as atividades que precisam acontecer, tá bom? No ano de 2025. E um deles então tem aqui, depois, se vocês não tiverem, para os casais, se não tiverem esse plano, depois eu posso passar, ou os sumos podem mandar para vocês também. Então, tem todas as atividades que acontecem durante o ano, né? E tem aqui, em julho, a conferência de Tempo e História da Família para os jovens, tá? Ou seja, antes que vocês me perguntem, quando que é para fazer essa conferência? É em julho, que é para aproveitar o mês das férias dos jovens, tá? Aí, mais para baixo, nos anexos do plano, vocês vão, então, encontrar as especificidades de cada um dos projetos que estão sendo falado aqui no plano, tá? O primeiro projeto, então, vai ser esse mesmo, né, de conferência, e olha, prestem bem atenção, observem como é que ele já fala aqui, ó. Em julho, nós devemos, então, fazer uma conferência de tempo e história da família para os jovens nos moldes do FSUI. O que significa dizer que é nos moldes do FSUI? Tem que ser de acordo com a gente tem que seguir, né, o cronograma do FSUI. Então, é para a gente colar, né, como é que funciona aí o programa do FSUI e adaptar para Tempo e História da Família, todas as atividades e tudo que acontece, mas tem que ser nos moldes do FSUI. Então, tem que ter casal diretor, tem que ter os consultores, a gente vai dividir os jovens em companhias, as tarefas vão ser realizadas em companhias, tá? E essas companhias, como que vocês vão fazer para dividir as companhias? Aí vai depender muito de vocês podem dividir as companhias por ala, ou pode, né, misturar os jovens e etc. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, que vocês acharem que é melhor. E com pernoite. São de 3 a 4 dias, né? Seria de 3 a 4 dias com pernoite. Só que a gente sabe que eles querem que a gente faça essa conferência de tempo e história da família nos moldes do FSOI, mas eles não mandam um orçamento. Então, não tem orçamento da ala, da área, o orçamento que é utilizado é o orçamento da estaca. Então, a gente pode, né, acaba acontecendo, né, da gente adaptar a conferência. A gente pode seguir os moldes do FSUI, mas algumas coisas não vão acontecer. Por exemplo, o pernoite, por conta do valor que é gasto para o pernoite, tá? Aí, logo abaixo, diz assim, conceito. Aproveitar o mês de férias para envolver os jovens, especial atenção aos recém-conversos e os pesquisadores.
em tarefas relacionadas ao trabalho de tempo e história da família, utilizando o mês todo aqui, para ajudar cada indivíduo e mentor, jovens adultos solteiros, das companhias. Então, observem que aqui ele já está falando que é importante que a gente envolva as companhias em atividades que elas vão realizar durante o mês inteiro. Ou seja, até faz sentido não ter o pernoite e vocês dividirem as atividades da conferência em vários dias. Em vários dias que vão ser, pode ser final de semana, sábado e domingo, né? Ou pode ser durante a semana, caso isso seja possível para os adultos, né? Para os adultos acompanharem. Porque os meninos vão estar de férias, na verdade. Tá? Então, eles não vão estar ocupados durante o mês de julho. E a ideia é exatamente essa, é a gente fazer atividades durante todo o mês para ocupar os meninos neste mês, que é o mês de férias, tá? A meta para a conferência é importante, quando a gente vai montar o cronograma da conferência, as atividades dessa conferência, é importante seguir essas metas aqui, tá? Que são: primeiro, ajudar os jovens a completar suas 4 primeiras gerações na árvore familiar, ou seja, até o fim da conferência, todos os jovens participantes precisam ter completado suas 4 primeiras gerações, tá? Com algumas exceções que a gente sabe que pode acontecer, de realmente não consegue fazer as 4 gerações, completar as 4 gerações. Mas isso são poucas exceções, não é muito normal isso acontecer, deles não saberem. Lembrando que as 4 gerações conta o jovem, os pais, os avós e os bisavós. Então, vai até os bisavós, tá? Então, é bem difícil não conseguir completar as 4 gerações. Então, a meta da conferência vai ser, o que vocês têm que ter em mente é essa. Vocês têm que ajudar até o final da conferência, fazer com que todos os jovens tenham as 4 primeiras gerações, tá? Depois, trabalhar com missionários de tempo integral e recém-conversos, jovens ajudando o recém-converso. Então, no meio das atividades, vocês precisam unir o Templo História da Família com a obra missionária e ensinar os jovens a trabalhar com os missionários de tempo integral, cumprindo tarefas em que eles vão trabalhar com os recém-conversos e com os pesquisadores também, tá? Isso aí é bem importante. Vão abrir o conta no Family Search, vão completar as 4 primeiras gerações, vão ensinar a incluir recordação e vão ensinar a indexar, tá? Depois a gente tem aqui impressão de cartão de ordenança via funcionalidade de ordenanças prontas. Nós precisamos ensinar os nossos jovens a respeito desse recurso, o recurso ordenanças prontas, que, por incrível que pareça, é uma coisa que quem já está no grupo de Tempo História da Família sabe que é uma coisa que eu falo constantemente. A gente está sempre falando sobre esse recurso, mas, infelizmente, ainda muita gente não conhece esse recurso ordenanças prontas. Os jovens precisam sair dessa conferência especialistas no recurso ordenanças prontas e martelado na cabeça de que eles não podem ir para o templo sem cartão de ordenança. Ah, mas como, Karen? Vai ter um momento que ele vai ter feito tudo. Se ele souber usar o recurso ordenanças prontas, ele sempre vai ter nomes. Tá? Então, a gente precisa ensinar os jovens a serem autossuficientes na hora de se preparar para ir ao templo. E como que a gente se prepara para ir ao templo? Com cartões de ordenança, certo? Então, e usar o recurso ordenanças prontas é essencial ensinar os nossos jovens a usar esse recurso para que eles possam ensinar as demais pessoas da unidade, tá? E, por último, ajudar os jovens a preservar fotos, áudios, histórias e documentos utilizando o aplicativo Recordações. Então, dentro das atividades que vão ser propostas na conferência, é importante que vocês ensinem eles a usar o aplicativo Recordações, tá? E vão ensinar de forma prática. Como? Vão ensinar eles a incluir recordação de todos os tipos que é possível atualmente, que é foto, áudio, histórias e documentos.
tá? Lembrando que a gente ainda não tem a possibilidade de salvar vídeos no álbum de recordações. Aqui embaixo vai ter, então, o cronograma para a conferência. Então, vocês tinham, as estacas tinham até o dia 15 de março para chamar o casal diretor, e esse casal chamar os secretários, tá? Para ajudar com relação à logística, com relação à alimentação, com relação a. E quando eu falo de logística, né, é importantíssimo isso, o transporte para os jovens irem até o local onde vai acontecer as atividades é extremamente importante. A gente não pode deixar a cargo dos jovens. A gente precisa, como a conferência ela é nos moldes do FSUI, o FSUI se preocupa com essa logística, então nós precisamos também nos preocupar com essa logística. Não deixar a cargo dos pais levarem os jovens. Tem que ter o transporte para que vocês possam ter certeza de que os jovens vão estar nas atividades quando forem presenciais, tá? Então, de março, então tem que chamar secretários para isso, tá bom? De março a abril, então nós estamos aí entramos aí no mês de abril, a gente ainda está dentro do cronograma com relação a preparar o programa para 2025. Eu preparei um programa, eu dei uma estudada no programa do FSUI e usei como inspiração o programa do FSUI para montar atividades, e eu montei todo um programa para a Conferência de Tempo e História da Família para o nosso conselho. Vocês podem usar, também podem não usar, vocês podem alterar e fiquem à vontade para usar da forma como vocês acharem melhor, tá bom? Já a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Então, aqui, e aí, em abril, agora, já é para vocês começarem, então, a divulgação. Importantíssimo. Divulgação em massa. Não pode acontecer de termos jovens que não participam da conferência por não saber que ela ia acontecer. É importantíssimo essa divulgação. Então, o mês de abril, veja bem, nós vamos ter a conferência em julho, e já é para começar agora, em abril, começar a fazer a divulgação, certo? Importantíssimo fazer essa divulgação já desde agora. O casal diretor pode visitar, né, junto com o casal, se vocês forem chamar o secretário, né, de divulgação, se vocês forem chamar alguém responsável pela divulgação, né, vocês podem e devem visitar as unidades, discursar, pedir um tempo nas aulas dos jovens, ir até as atividades que estiverem acontecendo para se apresentar e divulgar a Conferência de Tempo e História da Família, tá bom? É importantíssimo isso. E aí, em maio, que já é o mês que vem, né, vocês já têm que estar com a equipe de consultores montada, porque daí vocês devem iniciar o treinamento dos consultores de vocês. Lembrando que os consultores é que vão encabeçar todas as atividades, todas as tarefas que forem propostas com as companhias. Quem vai encabeçar, quem vai ensinar isso são os consultores. Então, eles precisam saber o que eles têm que saber mexer no Family Search, eles têm que saber abrir conta, eles têm que saber resgatar senha, eles têm que saber gerar cartão de ordenança, eles têm que saber de doutrina do templo, sobre templo, eles têm que saber como é que faz, como indexa, como revisa, eles têm que conhecer todas essas ferramentas. E para isso vocês vão usar maio e junho para fazer os treinamentos, tá? E aí, em maio também, aqui ele está falando a abrir os links de inscrição. Aí fica a critério de vocês, né? Eu não sei se vocês vão optar por essa opção, né? De fazer inscrição online. Vocês podem abrir um link, né? De inscrição através do... O Google tem isso, né? A gente faz lá o formulário de inscrição e aí gera o link e divulga aí nas alas para que os jovens possam se inscrever na conferência, certo? Acho que é importante até para vocês terem uma ideia de quantos jovens, para fazer o alimento,
por conta de lembrancinha e etc. E também por conta de montar a companhia também, né? É importante saber quem são os jovens que vão estar lá, beleza? E aí, em junho, até junho, a gente está treinando todo mundo, né? E em julho, então, nós temos o início da conferência com devocional e atividades diversas. Importante, assim como no FSUA, eles estão sugerindo que a gente prepare um programa musical com um coral de jovens apresentado em um devocional para o conselho. Oferecer um incentivo, para o conselho aqui seria a estaca, né? Vocês vão convidar os pais, vai ser como se fosse uma atividade num dia separado, né? Ainda dentro do mês de julho, uma atividade somente para essa apresentação desse programa musical, tá? Que eu mudei um pouco, em vez de ser um programa musical, é um outro tipo de apresentação, vou mostrar para vocês já já, né? Mas seria uma apresentação para os adultos, tá? Para as famílias, dos jovens, para os adultos, para os líderes, ok? E aí ele bota até aqui incentivo, premiação, brinde de todos os participantes e etc. Certo? Então, essa é as especificidades, né, do projeto que está no plano de tempo e história da família da área, ok? E aí, alguma dúvida? Vocês querem comentar alguma coisa? Querem falar a respeito disso aqui que a gente leu agora? Karen, eu tenho uma dúvida aqui. Do ano passado, parece que foi feito aqui na nossa estaca, e pelo que Uhum. me falaram, parece que foi de um dia. Tem uma quantidade de Foi. dias que é definido, tem que ser 4 dias, tem que ser 3, como que funciona? E a minha dúvida também ficou assim, que é o mês todo. Por exemplo, pode fazer um dia no final de semana, o outro depois passado, como que é? Isso, é isso aí mesmo, irmão Rosique. A ideia, gente, eu acho super importante esses encontros que a gente fazem assim, para conversar com os casais, porque assim, ó, a gente precisa passar a ideia, né? O que que a gente busca com a Conferência de Tempo e História da Família? Julho tem que ser o mês de Tempo e História da Família. Julho tem que ser um mês totalmente diferenciado, um mês todo voltado para tempo e história da família e para os jovens. Tem que ser um mês que vai marcar na memória dos jovens e que eles vão esperar todo, assim como eles esperam o FSUA, eles vão esperar a conferência de tempo e história da família. Então tem que ser um mês de que seja assim um boom, né? Que seja uma coisa inacreditável, assim. Tem que ser uma coisa marcante. Como vocês vão fazer isso? O ano passado nós tivemos várias conferências realmente acontecendo, mas foram muito tímidas. Foram assim, foi um dia. Os meninos passaram o semestre todo do ano sem falar nisso. Aí, de repente, anunciaram no começo de julho, em algumas estacas, foi assim, né? Não estou falando mal, tá? Eu só estou comentando como foi que aconteceu. Não é ruim, é bom também, mas, né? Não era esse o objetivo. Aí, alguns jovens nem apareceram nessas conferências, porque eles não tinham como ir, eles não estavam sabendo o que estava acontecendo, os bispos não estavam sabendo de muitas unidades. Então, assim, foi extremamente tímido. Tem muitos, se você pega jovens aleatórios das estacas de vocês e pergunta como foi a conferência de tempo e história da família, eles nem entenderam que foi uma conferência de tempo e história da família, por conta da timidez com que ocorreu a atividade. Então, não foi algo memorável, a gente precisa que seja algo memorável. O mês de julho, ele tem que ser um mês separado de todos os outros meses, assim como é o mês do carnaval para os jovens. Então, o mesmo sentimento, o mesmo entusiasmo, a mesma alegria que o FSI traz para os jovens, tem que ser a Conferência de Tempo e História da Família para os jovens também. Essa é a ideia. Então, não tem como fazer isso vocês fazendo uma atividade no mês. E vou te falar, viu? Não dá para alcançar as metas da conferência com uma atividade.
É muita coisa. Outra coisa importante também. Por que que eles pensaram nessa conferência de tempo e história da família? É uma forma de treinar os jovens para serem consultores de tempo e história da família em suas unidades. Então, encarem essa conferência como se fosse um mini CTM. Esses jovens vão sair desse mês de julho treinados para servir no trabalho de tempo e história, servir e liderar o trabalho de tempo e história da família dentro, claro, da alçada deles. Então, é um mês intenso de treinamento que vocês vão ter, vocês vão dar para ele. Não é para só brincar, dá para brincar, mas não é. Nós vamos para, eles têm que ter a consciência, assim como eles vão para o FSUA e passam 3 dias de terno e gravata, eles têm que estar preparados para ir para a Conferência de Tempo e História da Família para estudar, receber conhecimento e receber treinamento prático sobre as ferramentas para eles poderem saber o que eles estão fazendo. Os nossos jovens hoje não sabem fazer o trabalho de tempo e história da família porque não estão sendo ensinados. E parte disso é porque as estacas não estão incentivando, não estão injetando o que precisa ser injetado, dinheiro, entusiasmo e apoio, nessas conferências de tempo e história da família que precisam acontecer. Então, entendam que é um evento memorável. É algo grande, não é uma bobagem, não é uma devocional, não é uma atividade de 9 a meio-dia. Não tem como. Não tem como fazer, cumprir com as metas da conferência com uma atividade de 9 a meio-dia, dá o almoço e manda eles embora para casa. Então, assim, e como falou aqui, né, é o mês todo. Então, a gente tem que fazer atividades que fiquem distribuídos entre as semanas do mês de julho, porque essas atividades, eles, além de realizar tarefas no dia das atividades que vai acontecer, eles vão levar tarefas para fazer na ala também, porque eles vão envolver os adultos, eles vão praticar aquilo que eles aprenderam na conferência, na ala. Como que eles vão praticar? Ensinando os adultos a fazer o trabalho. Dúvidas? Perguntas, questionamentos, reclamações? Gente, bora falar, que aqui é a hora de falar. Vocês me jogam o problema e eu tento ajudar vocês com a solução, tá bom? Irmã Karen, a gente estava pensando, né, de que talvez não daria para fazer os 5 dias presencialmente, né, na estaca, mas uma coisa que a gente lembrou foi que o FSY de 2022, ele foi semipresencial, né, então a gente, com jovens da nossa ala, nós nos reunimos, mas eles estavam em companhias com outros jovens de forma online. Será que não daria para fazer, tipo, um dia a estaca inteira, e as demais atividades durante o resto do mês fazer de forma semipresencial? Sim, com certeza, desde que sejam atividades que estejam acontecendo durante todo o mês, híbrida, ou presencial, ou enfim, com certeza. O segredo, sabe qual vai ser o segredo, irmã? Vocês treinarem bem os consultores. Vocês treinando bem os consultores, aí eles vão estar nas unidades quando vocês estiverem fazendo atividades híbridas e eles não vão precisar de vocês, porque eles vão estar bem treinados. E aí eles vão conseguir fazer as atividades no âmbito da unidade lá, sem precisar ficar pedindo ajuda de vocês, porque eles estão sendo bem treinados, e aí eles vão conseguir ajudar os jovens lá, entendeu? Então, o segredo é você ter bons consultores comprometidos, os bispos têm que estar presentes nas atividades que forem online, eles precisam participar das atividades junto com os jovens, e eles precisam entender o que está acontecendo, a importância de poder estar com eles lá, junto com eles, né? Presidência das moças, presidência dos rapazes, o bispo, os líderes de estaca, né? Se dividem entre as unidades, os líderes precisam estar presentes, né? Para poder ajudar todo mundo para trabalhar, até mesmo para mostrar o tanto que eles, o que é importante para eles, né, o que está acontecendo.
Eu estava olhando aqui no manualzinho lá, fala que os consultores, os requisitos é jovem adulto solteiro e missionário retornado. Sim. Caso eu tenha jovens adultos solteiros que são muito bons e não são missionários retornados, eu posso chamar eles também? Pode. Isso é só uma sugestão que a gente seguiu lá do cronograma do FSY, né? Mas, assim, é aquilo que eu falei, irmã. O segredo do sucesso para as atividades, principalmente se vocês aí forem fazer de forma online, a maior parte das atividades, o segredo é você ter bons consultores. Se ele é adulto solteiro, se ele é missionário retornado, se ele não é, se ele é adulto, se ele é jovem, como é que fala? Se ele tem até os 35 anos, né, que é a idade lá do... Mas ele for casado e ele for comprometido, chama o casal para ajudar, mas o importante é você ter pessoas comprometidas. O importante é ter pessoas comprometidas, né? Até mesmo porque é tão difícil, né, a gente achar pessoas que saibam ensinar sobre o trabalho de ter história da família, né? Lembrando que agora de abril até junho, vocês vão estar treinando esse pessoal, né? Então, se vocês vão fazer online ou presencial, essas pessoas, elas têm que estar comprometidas a estarem nos treinamentos com vocês. Online ou presencial, elas têm que estar começando já a fazer o trabalho de terceiro da família pela família delas, para elas aprenderem nas árvores delas, para poder depois estar bem tranquilas lá, quando chegar em julho, elas já vão estar tão tranquilas no trabalho que elas não vão ter dificuldade em ajudar os jovens. E aí aqui, ó, aqui é o planejamento, né, que eu mandei aí para vocês. Se tem alguém que não recebeu, depois me avisa que eu envio, tá? O nome, né, eu coloquei até o nome aí, se vocês não quiserem esse nome também, fiquem à vontade. Salvadores no Monte Sião, que é uma expressão, né, que foi usada primeiramente pelo profeta Joseph Smith, depois os demais profetas sempre usaram essa expressão para falar, né, sobre as pessoas que realizam o trabalho de tempo da família, né? Então, botei aí conferência Salvadores no Monte Sião. E aí, aqui tem algumas explicações, né, a respeito, eu explanei um pouco sobre idade, sobre o objetivo, sobre o tema e etc., né, da conferência. Coloquei um pouco sobre coloquei o item do manual que fala sobre a importância do programa fornecer equilíbrio entre as oportunidades espirituais, sociais, físicas, intelectuais e de serviço, planejadas para aprofundar a conversão, desenvolver amizades adequadas e chegar-se a Cristo, tá? Então, e aí tá esse formato, né? Então, ele tá no Manual Geral de Instruções, nesse item que vocês estão vendo aqui, tá? Aí, aqui tem algumas outras explicações, fala que, ó, na conferência de Tempo História da Família, os jovens vão. E aí, aqui, eu abri um pouco mais, tá? Abri um pouco as metas que precisam ser alcançadas nessa conferência, tá? Eu dei uma esmiuçada, porque lá no plano de Tempo História da Família está muito generalizado, né? Aí, aqui, eu dei uma esmiuçada para ficar mais claro, né? Então, olha só. Na conferência, os jovens vão aprender a usar o familysearch.org, vão começar uma experiência pessoal de história da família, vão compreender o chamado de consultor, vão aprender a realizar o trabalho de ter história da família pela sua própria família, vão compreender sobre o significado da expressão Salvador no Monte Sião. Então, aqui eu até coloquei lá, né, nas sugestões de material que vai ser estudado com os jovens durante os dias, né, das tarefas. Nós temos muitos discursos que falam sobre essa doutrina dos Salvadores no Monte Sião, que as pessoas do nosso, pelo menos, de uma forma geral, não entendem, não sabe o que é um Salvador no Monte Sião, ou não compreende completamente. E vocês precisam ensinar os jovens sobre essa doutrina para que ele possa ensinar nas alas deles, tá? Aprender como ajudar as pessoas a amar a história da família,
e algumas estratégias simples para ajudar os membros com todos os tipos de árvores familiares, de começar o trabalho, tempo história da família, associar-se com outros jovens que compartilham as mesmas crenças, aprender a receber revelação e resposta por meio das escrituras, ser orientados por consultores jovens adultos solteiros que ensinam e incentivam os jovens a viver o evangelho, estar em um ambiente divertido e positivo, que os ajude a sentir a alegria do evangelho e desenvolver novas amizades positivas. Cada classe, atividade e outros eventos incluídos na conferência tem como objetivo aprofundar a conversão dos participantes ao Evangelho de Jesus Cristo por meio do seu envolvimento ativo no trabalho de tempo história da família. À medida que os jovens se tornam mais convertidos, eles vão estar preparados para ser dignos de entrar no templo e ali fazer convênios, servir como consultores de tempo história da família em suas unidades, participar do serviço missionário, ser maridos, esposas, pais e mães dignos e edificar o reino de Deus por toda a sua vida. Aí aqui o conceito e as metas eu só copiei e colei lá do plano que eu li para vocês agora e o cronograma, tá? Todas as aulas, os devocionais e as atividades da conferência vão apoiar as experiências com o espírito de Elias e o uso dos recursos de aprendizado para exercer o chamado de consultor de tempo história da família. Tá? Então, os jovens vão sair da conferência de tempo história da família sabendo onde encontrar toda a doutrina que ele precisa saber para realizar o trabalho de tempo história da família, ter uma experiência com o espírito de Elias e ser um consultor de tempo história da família através do estudo das escrituras, incluir o trabalho de tempo história da família nas noites familiares, na preparação para o sacerdócio, para o serviço e para a liderança nos coros e nas classes. A gente sabe que hoje os jovens, as presidências de classes, né, tanto das moças e dos rapazes, são eles que planejam e organizam as atividades. E eles precisam ser ensinados a incluir o trabalho de tempo história da família dentro dessas atividades que estão acontecendo na organização deles, tá? E eles vão aprender isso na conferência. Mensagens da conferência geral que falam sobre essa doutrina, seminário, o currículo Vem e Segue-me, o programa de metas para jovens e crianças, a preparação para o sacerdócio de Melquisedeque, o templo e a missão, e saber também sobre o livreto Minha História, Minha Família, Histórias que nos unem, tá? É importante, sempre que possível, os líderes adultos permanecem em segundo plano para que os líderes adultos solteiros tornem-se a imagem dessa conferência. Então, lembrando que, como a irmã falou, né, talvez não tenham jovens adultos solteiros para chamar como consultores, aí vocês vão acabar chamando adultos. Esses consultores que vão liderar, que vão acompanhar e que vão realizar as atividades com os jovens, tá? Os demais líderes vão estar lá para apoiar as companhias, né, apoiar os consultores, até mesmo na disciplina, né, com os jovens, mas é importante que os líderes deixem os consultores liderar a conferência, tá, e fazer as atividades com os jovens de forma bem tranquila, tá? Aí aqui fala um pouquinho mais sobre isso. Aqui, ó, eu fiz um organograma, né? Aqui, eu vou diminuir. Então, a gente vai ter aqui o casal diretor, tá? O casal diretor pode chamar coordenadores, e esses coordenadores vão ser os responsáveis pelo treinamento dos consultores, tá? E os consultores vão ser responsáveis pelo treinamento e acompanhamento das companhias, tá? É interessante que vocês sempre designem um casal de consultores para uma companhia. Não coloca só um homem ou uma mulher, ou 2 homens e 2 mulheres. É bom que seja um casal. Claro que não tendo, tudo bem, não tem problema, né? Mas é só uma sugestão que a gente sabe que dá mais certo quando é um casal, tá? As companhias, é interessante que sejam pequenas,
que sejam grupos de 6 jovens, tá? Por quê? Porque você vai ter 2 consultores. Esses 2 consultores, eles conseguem atender 6 jovens, eles não conseguem 10, 12, 14, já fica mais difícil. Então, a cada uma dupla de consultor, ele vai conseguir atender 6 jovens. Então, é interessante que a companhia tenha 6 integrantes, tá? Mas aí a ala é muito longe, não tem como misturar com outras alas, porque vai ser online, etc. Então, dentro da ala, você pode fazer 2 companhias separadas, certo? E aí você vai fazer 2 grupos de 6 jovens. Lembrando que esses jovens não precisam ser membros, vocês podem incentivar, né, podem e devem, né, incentivar que os jovens convidem seus amigos para fazerem parte das companhias, certo? E aí vocês vão, então, acabar, talvez, né, se eles chamarem muitos amigos, vai ter, talvez, numa unidade vai ter 2 ou 3 companhias, né, dependendo da quantidade de jovens, beleza? Aí aqui a gente tem um pouco das atribuições, né? Nós falamos um pouquinho até sobre isso. O casal diretor da sessão deve demonstrar forte testemunho a respeito do Pai Celestial, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, pela obediência e fidelidade aos convênios do templo. Então, é importante que o casal diretor, ele frequente o templo, ele faça o trabalho de tempo e história da família, ele conheça a doutrina do templo, ele conheça a doutrina das famílias eternas, ele se envolva nesse trabalho e etc. Tá? É importante que ele seja um exemplo do trabalho de tempo e história da família, para os jovens e para os consultores, tá? Gostar de estar um com o outro e com os jovens, interagir com alegria, de maneira sadia e edificante, relacionar-se com jovens de modo a permitir um ensino eficaz, sem sermões, ser bons oradores, porque tanto o marido como a esposa terão oportunidades iguais de falar perante grandes grupos, reunir-se em conselho com os administradores de logística, os coordenadores, para determinar os possíveis professores e enviar os nomes para receber aprovação. Aqui não é dos 70, tá? Eu até vou trocar depois, mas aqui seria do sumo conselheiro, beleza? Todos os chamados, designações e ideias que vocês tiverem para as visitas que vocês vão fazer nas unidades, a forma com que vocês vão fazer a divulgação do evento, tudo tem que passar pelo sumo conselheiro. Ele que vai aprovar ou não em conversa com a presidência da estaca. O sumo conselheiro é o líder de vocês que vai levar tudo para a estaca e que vai liberar ou não liberar, que vai falar sobre orçamento e etc. Tá bom? Redigir uma calorosa mensagem de boas-vindas na ferramenta de inscrição, postar uma foto do casal para que os jovens a vejam quando se inscreverem. É importante, né, que vocês vão ser a cara, né, da conferência de tempo e história da família. Então, é importante que os jovens conheçam vocês, por isso que eu falei sobre as visitas nas alas, né, e estar sempre envolvido com os jovens. Grudem ali na liderança agora da estaca, das moças e dos rapazes, para que vocês possam serem vistos juntos, trabalharem juntos e estarem envolvidos junto com os jovens, para que eles possam conhecer vocês, tá bom? Então, aqui a gente tem as outras atribuições dos coordenadores e dos consultores, e vocês também vão chamar os professores, né? Aqui no cronograma, vocês vão ver que vai ter aulas, né? E essas aulas vão ser dadas por professores. Os professores podem ser adultos, né? Lembrando que adultos que conheçam a doutrina, que sejam bons professores, que tenham o costume de dar aula para jovem, né, para que a aula não seja monótona, para que a aula não seja cansativa, tá bom? Aí aqui eu coloquei um pouquinho sobre os treinamentos, né, que esse é o nosso primeiro treinamento aqui, tá? Esses treinamentos, eles têm o objetivo principal de ajudar vocês a organizar mesmo, né, o cronograma de vocês, e principalmente, antes de organizar esse cronograma e pensar no que vocês vão fazer com os jovens, eu preciso que vocês entendam a importância dessa atividade. Vocês vão transformar a vida desses jovens com o conhecimento que vocês vão entregar para eles
nesses dias de atividades da Conferência de Tempo e História da Família. O amor que eles vão desenvolver pelo templo e o conhecimento que eles vão obter a respeito de história da família vai ser um divisor de águas na vida deles. Inclusive, na decisão que eles vão tomar em ir para a missão ou não ir para a missão de tempo integral. O templo tem tudo a ver com isso. E vocês vão ser um marco na vida desses meninos, no que vocês vão entregar nessa conferência para eles. Então, eu preciso que vocês entendam assim, antes de montar cronograma, antes de falar assim, tá muito difícil, não sei se vai dar, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo, pensem no impacto que essa atividade vai fazer na vida desses jovens. Pensa no tipo de jovem que ele vai se tornar depois de julho de 2025. A Conferência de Tempo e História da Família vai fazer toda a diferença na forma com que eles vão encarar o templo e a história da família, a missão de tempo integral e o mandamento de se casar e ter filhos. A preparação deles para ir ao templo pela primeira vez e realizar as investiduras dele. Então, tudo isso, o tipo de líder que eles vão ser quando forem adultos, né? O tipo de missionários, o tipo de maridos e esposas e etc. Eu quero que vocês pensem muito sobre isso, sobre o impacto que essa conferência pode ter na vida desses jovens, e aí depois vocês preparem o que tem que preparar e apresentem o que tem que apresentar para a estaca. Não sejam tímidos, tem que ser um evento marcante, à altura daquilo que ele pode realizar na vida desses jovens, tá? Então, eu realmente espero que vocês compreendam, né, essa importância. Aí aqui, ó, nessas outras páginas, a gente tem, eu dividi, né, o treinamento dos consultores em 3 partes. Foi 3? Foi 4 partes, né? Primeiro, como usar o Family Search, então é um treinamento bem prático mesmo, de ferramenta. Depois, na parte 2, eles precisam, os consultores precisam entender o chamado de consultor, de tempo e história da família, porque eles vão agir como consultores nas tarefas que eles realizarem com jovens. Então, eles precisam saber as ferramentas e os recursos que existem para ajudar outras pessoas, tá? Aí, aqui, na parte 3, é envolver-se no trabalho de tempo e história da família. Então, aqui eles vão aprender sobre o Participe e todas as oportunidades de serviço que existe na página do Participe, inclusive o site Billion Grapes, tá? E na parte 4, frequentar o templo e estudar o evangelho. Para aqueles que não podem frequentar o templo, né, vocês podem organizar aí uma recepção para os consultores de forma presencial, para que vocês possam estar juntos, né, e ter uma experiência do templo fora do templo. E isso é possível, a gente sabe disso, né? Ter uma experiência do templo fora do templo acontece quando você está envolvido no trabalho de tempo e história da família. Então, aqui nessa parte 4, eu fiz principalmente para aqueles que estão aqui próximo do templo, né, e podem visitar, podem se juntar em grupo e visitar o templo. Mas quem está longe do templo vai fazer isso de uma forma diferenciada, tá? Vai criar uma atmosfera de templo, certo? Aqui, essa página aqui são dicas para os líderes locais, os bispos e presidências de moças e rapazes das alas e das estacas, tá? Que essas dicas aqui são principalmente como que eles vão aproveitar tudo o que vocês entregaram para os jovens na conferência para tornar eles úteis dentro da unidade. Então, a Conferência de Tempo e História da Família, como eu falei para vocês, é um divisor de águas para o jovem. Só que se o bispo não entender isso, se a presidência das moças, a presidência dos rapazes não entenderem isso, eles não vão colocar esses meninos para trabalhar. E, inclusive, não vão deixar eles trabalhar nas alas. Então, eles precisam, se não forem consultores, precisam ser chamados como consultores, serem entrevistados pelo bispado, precisam ser acompanhados em tudo isso, né? E essa página aqui são dicas de como eles podem aproveitar os jovens que foram preparados para servir como consultores nas unidades deles, tá? E aqui a gente tem um modelo de agenda. Então, pode ver que eu dividi, ó. Antes da sessão, né, é importante vocês terem uma devocional ali, né, um momento de preparação, de confraternização com os consultores de vocês, né? Vocês vão
Nesse dia aí vocês vão entregar, então, que vai ser a última reunião antes do mês começar, né? Vão receber as designações, vão apresentar a ideia de vocês e o testemunho de vocês e o que vocês esperam deles, dessa conferência, né? Enfim. E aí depois eu dividi em dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e o dia 5, que seria a apresentação mesmo dos meninos. O que eu fiz, né? Até coloquei aqui paródias e maquete. Então, nas atividades, eu vou enviar para vocês, tá? Depois dessa reunião, eu vou enviar o caderno de atividades. Eu fiz um caderno de atividades para os meninos, certo? Nesse caderno de atividades, eles no primeiro dia, que foi o dia que eles vão se conhecer, as companhias, etc., eles vão ter uma tarefa de criar uma paródia com uma música conhecida, né, usar o fundo da música, né, e vão colocar uma letra que envolva templo e história da família. Então, eles vão criar uma paródia com o tema templo e história da família. E vão apresentar no dia 5 essa paródia, tá? Eles vão ter vários momentos durante os dias de atividades de parar tudo e irem ensaiar essa paródia, tá? E também de montar a maquete. Que maquete é essa? Então, eu acho super importante, e é linda a história, né, do templo, do tabernáculo do deserto. Então, como que o povo judeu, quando estava no deserto, ele adorava ao Senhor, através do tabernáculo. E então, toda a adoração no templo, a história, né, da adoração no templo, e hoje, como nós adoramos no templo, né, ela se baseia na adoração dessa época, de como eles adoravam no deserto, como aconteciam, né, tudo. Então, eu acho super importante os jovens conhecerem essa história. Então, a ideia aqui é que eles eles vão criar uma maquete, tamanho real ou não, aí vai depender de vocês, né, do tabernáculo do deserto, para que eles possam entender como é que funcionava a adoração no templo e como ela é hoje em dia. E eles devem apresentar, então, no dia 5, eles vão apresentar como ocorria a adoração no tabernáculo do deserto, e vão apresentar as paródias também para os pais e para os adultos, beleza? Então, essa foi a ideia aí que a gente teve para essa conferência. Aqui embaixo, na última página, né, nós temos as sugestões de temas para as aulas, para as devocionais. Vai ter devocional em grupo e vai ter devocional do casal diretor, tá? E também vai ter as aulas. Então, todos esses itens aqui são sugestões de aula em manual e de discursos de conferência que fala a respeito do trabalho de templo e de história da família e nos ensina de forma muito especial sobre a doutrina, tá? E então é isso. E aí eu vou mandar o caderno de atividades para vocês verem, tá? Como é que funciona. Vocês vão ver que é muita coisa para entregar para eles, né? É muita coisa, não dá para fazer num dia só de atividade, tem que ser mesmo vários dias de atividade, tem que ser o mês inteiro, de verdade, para que a gente possa entregar aquilo que a gente precisa entregar para eles, certo? E é isso. Alguma coisa? Alguma observação? Então, tá. Eu estou em silêncio. Não sei se vocês estão aí ou se você. Eu espero que vocês estejam aí. Não se preocupe, estou vivo aqui. Oi? Estou vivo aqui. Não, minha mente aqui já tá a mil pensando em um monte de coisa. Ai, adoro! Adoro! É assim, então eu vou encerrar então a reunião, tá bom? Essa é a apresentação que eu queria passar para vocês aí hoje, né? Eu vou encerrar por aqui. Se vocês quiserem ter uma reunião, né? Quiserem conversar com a gente, só nós, assim, né?
a estaca de vocês e nós. Ah, uma coisa importante, vocês podem juntar, pode ser várias estacas juntas, não precisa ser só uma estaca, você pode se juntar com outra estaca, né? Que eu acho isso legal também, porque daí mais gente para ajudar, e, enfim, né? Então vocês podem se juntar com outras estacas. É bem legal essa oportunidade, né, dos jovens conhecerem os jovens de outras estacas também, né? Então eu acho bem legal a ideia. Mas depois, se ficarem com dúvidas, se tiverem, pode chamar a gente. A gente não pode ir nas conferências de vocês sem um convite. Nós gostaríamos muito de estar na conferência de todos vocês, né? Mas a gente não pode ir simplesmente, eu sei a data da conferência da Estaca Brasília, então eu vou, eu e o Juarez vamos. A gente não pode fazer isso, a gente precisa de um convite, tá bom? Então, a princípio, se ninguém nos convidar, nós não vamos estar em nenhuma conferência. Só queria deixar isso bem claro, porque às vezes as pessoas falam para a gente, vocês não vão na minha aula, e vocês não visitam a nossa unidade e tal. Mas porque a gente não pode. A gente não pode fazer uma visita a uma unidade sem que os líderes nos convidem, tá? E nas conferências a mesma coisa. Embora nós sejamos os treinadores de vocês, nós não podemos estar nas conferências sem esse convite, ok? Então, se vocês quiserem que a gente esteja, só nos convidar que a gente vai, com certeza, tá? Eu gostaria de prestar meu testemunho de que eu sei que essas coisas, todas que nós estamos aí recebendo e que são novas, né? Eu sei que são novas, são para melhorar, né, o trabalho que precisa ser realizado. Talvez o nosso povo nunca sentiu tanto a necessidade de realizar o trabalho de tempo e história da família quanto agora, que nós temos um templo em Brasília, Palmas, Tocantins, aí está próximo, muito, 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 muito próximo de receber um templo, né? Então, nunca a gente sentiu o templo tão perto de nós, né? E nunca a gente parou para pensar que ter uma experiência do templo não precisa ser no templo. Pode ser longe dele, pode ser dentro da nossa casa, pode ser na nossa aula, pode ser em qualquer dia e em qualquer momento e em qualquer atividade. Nós podemos ter experiências do templo dessa forma. Só que para isso nós precisamos ser treinados, a gente precisa aprender a ter essas experiências e oferecer essas oportunidades de experiências para outras pessoas também. Como líderes, é o nosso desafio hoje, né? De proporcionar experiências com o espírito de Elias para todas as pessoas, independente delas estarem perto ou não do templo. Uma pessoa que nunca foi ao templo, por exemplo, pode ter experiências do templo, se ela realiza o trabalho de tempo e história da família dentro da casa dela. Os nossos jovens precisam entender isso e estar treinados. Essa conferência de tempo e história da família é para isso, é para treinar eles. Que seja essa a ideia que esteja na cabeça de vocês quando vocês estiverem apresentando o cronograma, criando as tarefas ou alterando, caso vocês usem o nosso cronograma, quando estiverem mostrando para a estaca, defendam essa conferência para a estaca. Mostrem para eles que é importante, sim, e que nós precisamos injetar dinheiro, se for necessário, né, para que isso aconteça. Porque essa conferência, ela pode mudar a vida dos nossos jovens. A gente tem falado tanto, né, tanto que os nossos jovens têm sofrido, né, desafios e obstáculos para se manter firmes na igreja. Só que o que nós estamos fazendo por eles? Nós precisamos ensinar o trabalho de tempo, história, família. É isso que vai segurar eles dentro da igreja. Eu peço meu testemunho disso, de que o trabalho de tempo, história da família é o trabalho que vai nos segurar firmes na barra de ferro nos momentos de maior dificuldade. Os nossos jovens precisam disso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu